Função composta. Que nome esquisito, né? Função composta. Que tal a gente conversar um pouquinho sobre esse tema sem essa preocupação toda com o nome função composta? Olha só, meu amigo. Quando a gente chega e escreve que f de x é igual a 5x menos 2, tranquilo? Se eu quisesse escrever f de k, não era só colocar 5k menos 2? Se eu quisesse escrever f de coração, não era só escrever 5 vezes o coração menos 2? Se eu quisesse escrever f de casinha, não era só escrever 5 vezes casinha menos 2? Por que eu não posso colocar, onde tem f de g de x, eu não posso colocar 5 vezes g de x menos 2? Por que onde tem f de x, eu não posso escrever 5f de x menos 2? Eu queria deixar esse questionamento para você. Às vezes a gente complica muito o óbvio, a gente vai além do necessário. Eu tenho essa premissa na vida: simplicidade. Quanto mais simples a gente for trabalhando com isso, cara, muito melhor, muito mais rápido a gente chega aos nossos objetivos. Bom, vem comigo. O tema do nosso bate-papo de hoje: função composta. Só tem graça fazer um estudo desse se for sem nada te perturbando, que tá uns fonezinhos de ouvido em frente ao computador, seu notebook, tablet, até o próprio celular, mas sem perturbações. O ruim do celular é porque chega uma mensagem, chega outra, e aí você pega e perde o foco. Quanto mais focado você tiver nesse seu estudo, maior o rendimento. Não estude muito, estude certo, ok? Não esquece disso. Eu vou chegar para vocês e vou dar como exemplo uma função f de x igual a 3x menos 2 e uma função g de x que eu vou chamar de x mais 4. Tá beleza? Criamos agora essas funções. Vamos supor que eu te perguntasse quanto vale f de g de x. Vamos deixar de lado a complicação, vamos tratar de forma mais prática. Olha, a minha função é a função f. A minha nova variável passou a ser g de x. Então, vem comigo. F de g de x seria 3g de x menos 2. Assim, a priori já está terminado. Mas, como ele me disse que g de x vale x mais 4, eu vou substituir aqui. E se eu te pedisse quanto é f de g de x? 3x mais 12 menos 2, 3x mais 10. Está aí a minha função f de g de x. Jesus chegou? Pois vamos adiante. E se eu pedisse g de f de x? O que é que nós mudamos aí? A nossa função passou a ser a função g. A nossa nova variável passou a se chamar f de x. Então, com o coração cheio de Jesus, ó, g de f de x igual. Onde tem x, você não trocou por f de x? Onde tem x, você troca por f de x, cara. E g de f de x vai ser igual a 3x menos 2 mais 4. G de f de x seria 3x mais 2. Beleza pura? Amigos, há uma nomenclaturazinha própria da matemática para a gente substituir esse f de g de x. Isso aqui a gente poderia escrever f bola g de x. É a mesma coisa que f de g de x. Essa bolazinha é o operador da função composta. Combinado? Então, tanto faz você ver, isso aqui você vai ver em vestibular tradicional. Beleza pura, mas nada que o assuste.
E aí eu queria te perguntar, isso é a mesma coisa se você quisesse. G de x, por exemplo. Ok? Só para completar aqui esse espaço, a nossa função g é a função principal e a nossa nova variável passou a se chamar g de x. Portanto, g de x vai ser g de x mais 4. G de x vai ser x mais 4 mais 4. G de x vai ser x mais 8. Combinado? E eu queria ainda ir para uma variaçãozinha do cálculo envolvendo função composta contigo. Tu já paraste para pensar o que é que a gente deveria fazer se ele nos desse uma composta e uma das funções tem uma delas que é mais acessível, bem mais acessível, e é o que nós vamos conversar. Se, por exemplo, ele chegasse para ti e dissesse f de g de x, eu vou aproveitar ali que eu já tenho, 3x mais 10, já está aqui, cara, vou aproveitar. E vamos supor que ele te desse que a função f de x é 3x menos 2, e ele te perguntasse quem era a função g de x. Vamos lá comigo? Olha só, f de g de x foi dado que é 3x mais 10. E se fosse você calculando f de g de x, a tua função f está aqui, a tua nova variável passou a ser g de x, ficaria 3g de x menos 2. Você calculando deu isso, beleza? A dele deu aquilo. Ora, 3g de x menos 2 igual a 3x mais 10. 3g de x seria igual a 3x mais 12. G de x seria igual a x mais 4. Beleza pura? Você desfaz na boa. Na outra oportunidade, para o vídeo não ficar muito longo, a gente conversa se ele te desse a composta e a interna, tranquilo? E a funçãozinha de dentro. Por quê? Porque eu queria conversar contigo sobre uma outra coisinha, tá legal? Olha que interessante isso que a gente vai conversar sobre função composta aqui agora. Você já deve ter ouvido falar que em matemática existem identidades. O que são identidades? São igualdades sempre verdadeiras, tá? E tem uma identidade aqui que é um barato. Olha só. Pausa para reflexão. Pausa para reflexão. Meus amigos, olhem só comigo. Na hora que eu chego para você e digo que a tua função f de x é igual a 3x menos 4. Inventei agora. Ou seja ainda, y é igual a 3x menos 4. Vamos supor que tenha sido dado um domínio, um contradomínio todo bonitinho para que ela seja bijetora. Quem seria a inversa dessa função? X igual a 3y menos 4. Jesus está contigo? Só que a gente nunca deixa assim, né? 3y igual a x mais 4, y igual a x mais 4, sobre 3 é a nossa função inversa, a nossa f a menos 1 de x. Olhem que barato. Olha só. Se eu chegasse e pedisse para vocês quanto era f composta com f a menos 1 de x, quem é isso? Meus amigos, a função principal é a f, a nossa nova variável é f a menos 1. Jesus deve estar com você aí total. Então, f de f a menos 1 de x vai ser... Lembra que a função f de x é 3x menos 4? Então vai ficar 3 vezes f a menos 1 de x menos 4. Beleza? Porém, f de f a menos 1 de x igual. Quem é f a menos 1 de x? É x mais 4 sobre 3. Olha só.
E toda função bijetora, pessoal, quando você calcula a composta dela com a sua inversa ou da sua inversa com a composta, fica aí a dica para você fazer também o contrário. Se você fizesse a composta de f a menos 1 com f de x, você também encontraria o supervalor x. Fica a dica de você fazer a verificação da operaçãozinha f a menos 1 de f de x. E um último comentário só para a gente poder fechar o nosso vídeo. Papo, pessoal. Nós temos que conversar. A gente tem que conversar. Quando você tiver, por exemplo, nesse caso, f de x igual a 3x menos 4, como a gente tinha ali, e vamos pegar uma função g de x igual a x mais 2. Se for uma função definida, meu príncipe, f de g de 5, por exemplo, não precisa você calcular a composta para você atingir o seu objetivo, ok? Lembrem-se, eu posso calcular com g de 5. G de 5 vai ser 5 mais 2, 7. E agora nós teríamos f de 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 4, 17. Então, quando a gente tem uma composta definida para um determinado valor específico de x, não precisa você calcular a composta. Você pode fazer a substituição por etapas, ok? Esperamos que com esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais claro esse conceito de função composta. Até o próximo vídeo.